Bem-vindos à aula 7 do curso de Linux básico, moçada! E hoje a gente vai empacotar, zipar e começar o nosso projeto de servidor de backup. Mas primeiro, recado para quem está vendo esse vídeo gravado no YouTube. Se você está gostando das aulas, se ela está ajudando na sua carreira, não esquece de curtir esse vídeo, de dar um joinha lá. Ajuda a gente para levar esse conteúdo para muito mais pessoas. Clica no joinha, é de graça para você e vale muito para a gente. Inscreva-se também no canal da InforPro, tem muito conteúdo legal sobre servidores e também sobre hardware corporativo. Ajuda a crescer a comunidade, clica no inscrever, marca o sininho, que é para você ser notificado toda vez que uma nova aula estiver disponível, beleza? E por falar em aula nova, faça as práticas com a gente, tá bom? Faça as práticas com a gente. Se você ainda não tem o material oficial, assiste a aula 0 da gente, baixa o material, tá na descrição desse vídeo aqui, beleza? Porque é assim que você aprende. Você não aprende vendo o outro fazer, você aprende na prática, legal? Recados dados, vamos lá então. Nosso conteúdo hoje é compactação de arquivos, meus amigos! Compactação de arquivos! E vamos lá para a nossa telinha do nosso terminal, então. E o que eu quero trazer para vocês agora é o seguinte. Existe um comando que você pode usar para ver o tamanho dos arquivos. Isso aí, para a gente que vai trabalhar com backup, saber o tamanho de um arquivo é importante. E hoje eu vou começar mostrando para vocês como é que faz para você saber o tamanho de um arquivo ou de uma pasta. E o comando é DU. Este é o comando que mostra o tamanho dos arquivos. E se eu apertar simplesmente DU aonde eu estou, ele, bum, vai mostrar isso aqui. 448, 12, 8K, 24. Que é isso? Isso aí é o tamanho do arquivo. Só que ficou uma bosta. Não tá dando para entender nada do que tá aí. Tá? Por quê? Porque o DU ele vai mostrar o tamanho das coisas em bytes. E ninguém gosta de ficar fazendo contas em byte. Então, eu já vou passar um truque para vocês. Tem uma sintaxe do DU para você utilizar, que é o DU-H. Essa daqui. DU-H. Legal? O DU-H, ele vai mostrar numa linguagem humana, é H de humano, uma linguagem que humanos conseguem entender. Então, se eu der um DU-H, opa, agora ficou melhor, hein? 4K, 4K. Se tivesse um arquivo grande o bastante para ser medido em megas, teria megas. Se tivesse um arquivo em gigas, mostraria gigas, mostraria teras. Agora ficou fácil de entender. Agora eu já sei que a pasta desktop tem 4K, eu já sei já que a pasta downloads também, a pasta documentos tem 8K. Repara uma coisa, se eu der um ls aqui para ver o que tem dentro da minha pasta, da onde eu estou, ele vai mostrar que tem uns arquivos ali que não foram listados. Por exemplo, docs.backup, que é um arquivo de texto que está lá, não foi listado. Por que isso acontece? Porque o DU ele é programado para mostrar o tamanho de pastas e subpastas. Tá? Ele não mostra de arquivos. Então, se eu quiser ver o tamanho de um arquivo, eu preciso especificar qual arquivo que eu quero ver o nome. Então, DU-H e o arquivo proxy backup. Assim. Aí, beleza? Este arquivo tem 4K de tamanho. Legal? Dessa forma aí. Agora que a gente já sabe como é que a gente faz para ver tamanhos de arquivos, vamos entender o conceito de compactação. A gente está acostumado a usar o WinRAR, o WinZip, essa galerinha aí que pede dinheiro no Windows, tá? O que eles fazem? Eles pegam um conjunto de arquivos, junta tudo num único arquivo fechado, aí ele pega esse arquivo e compacta. São duas operações em uma. No Linux, essas operações acontecem de forma separadas. Então, primeiro, eu vou mostrar para vocês como é que faz para você pegar todos os arquivos que você tem solto e pôr num único caixote. Isto não é compactação, isso é simplesmente pegar vários arquivos e pôr num único lugar, tá? Isso a gente chama de tar, tá bom? Esse é o famoso tar. Então, como é que funciona? Imagine só, porque assim, se eu quiser fazer backup, a primeira coisa que eu tenho que fazer é organizar as coisas. Então, assim, eu não vou fazer backup, e aqui, vou pegar minha pasta, por exemplo, aqui. Eu tenho desktop, documentos, downloads, tudo pasta. Dentro dessa pasta, tenho outras pastas. Eu tenho um arquivo, proc backup. Então, assim, não dá para manipular isso aí solto. Então, se eu quiser começar a falar de backup, eu tenho que pegar tudo isso daí e colocar num único arquivo, tá? Beleza. Então, o tar é quem faz isso. Como é que funciona? Eu uso tar... E aí, eu vou dizer
quais arquivos e pastas que eu quero colocar dentro do tar. O tar, por si só, ele tem algumas sintaxes que a gente vai usar. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou usar a sintaxe C. O que é o C? O C é de criar. Eu estou falando para o tar que eu quero criar um arquivo tar. Eu quero criar um arquivo que vai ter um monte de coisa dentro dele, tá? Então, uso C, de criar, create, tá? Só isso basta? Não, porque eu tenho que falar também qual que é o nome do arquivo que eu quero criar. E o tar, ele é meio burrão, ele é detalhista. Então, ele quer que a gente explique as coisas para ele. Então, para eu falar qual é o arquivo, eu tenho que dizer para ele que é file, F, de arquivo, file. Então, eu digo tar, cria o arquivo, C de create, F de file. E aí, eu digo qual que é o nome do arquivo que eu quero criar, tá? Então, imagine só, por exemplo, que eu queira criar um arquivo chamado files. Assim, desse jeito. Como eu falei para vocês, o tar é detalhista. Então, embora o Linux entenda quando que um arquivo é compactado, quando que ele não é legal colocar uma extensão para a gente, que somos seres humanos, saber. Por isso é de bom grado que a gente coloque a extensão .tar no final. Assim nós iremos saber que este arquivo que nós iremos criar, ele é um arquivo compactado, ele é um arquivo tar, que tem vários arquivos dentro, tá? Não é para o computador. O computador se vira sozinho, o Linux é esperto. Isso é para a gente. É uma convenção. Sempre criar um arquivo tar com a extensão .tar, para a gente, seres humanos, entender. Legal? Muito bem. Acabou? Não, porque eu preciso dizer quem que eu vou enfiar dentro do meu arquivo. Eu podia colocar todo mundo, mas eu vou querer colocar só as pastas, a galerinha que começa com a letra D, para ficar bonito. Tá? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer isso aqui, ó. Desktop, documentos, downloads. Assim. Eu posso fazer assim e vai dar certo. Só que isso é besta. Eu quero fazer de forma preguiçosa e rápida. Portanto, eu vou usar caracteres coringas. Então, eu já falei na aula passada que estrelinha significa todo mundo. Eu quero que todo mundo que comece com D seja copiado. Então, eu vou usar D e estrelinha. Fazendo isso, o que o tar vai entender? Todo mundo que começa com D e qualquer coisa à frente, mete para dentro do arquivo, tá? A hora que eu fizer isso, eu vou dar um Enter, beleza? Beleza, não reclamou, já é alguma coisa. Vamos ver se deu certo? Vou dar aqui um ls para a gente ver o que apareceu. E, nossa, olha só que legal. Apareceu o nosso arquivinho chamado files.tar ali dentro. Olha que louco. Se tudo que a gente fez deu certo, dentro deste arquivo files.tar é para estar todos os arquivos dentro dele que começam com a letra D, que foi o que a gente fez. E como é que a gente faz para ver o que tem dentro desse arquivo? tar-t. O traço T, ele lista os arquivos que tem dentro do tar, tá bom? Então, vou usar um traço T e, como sempre, o traço F para especificar qual que é o file que eu quero mexer. Todo comando tar obrigatoriamente vai sempre ter a sintaxe "-f", porque a sintaxe "-f" eu digo qual que é o arquivo tar que eu quero manipular. Então sempre vai ter o F. E aí então eu estou mandando ele fazer um T para listar os arquivos que estão dentro de files.tar. E a hora que eu der o Enter, boa! Da hora, olha aí, ó. Pode ver que só entrou os arquivos que começam com a letra D. Então, olha quanto arquivo que a gente colocou dentro de um arquivo .tar. Eu vou apagar esse arquivo para a gente fazer mais testes, então eu vou dar um rm files.tar. E eu vou apagar esse arquivo para a gente fazer outro teste de tar, tá bom? Tá? Eu vou fazer o mesmo processo, só que agora eu vou usar mais uma sintaxe do tar. Se eu colocar o V, o que o V faz? O V é para eu ver. View é para eu ver o que ele está fazendo. Quando eu aperto V, aqui no comando de cima, quando eu fiz o primeiro comando, o que ele fez? Nada, ele foi lá e executou. Se eu usar o traço V, ele mostra o trabalho acontecendo. Tá? Ele mostra a coisa funcionando. Tá? Então, fica mais fácil para eu poder manipular. Eu consigo ver o que ele está fazendo. Tá? Então, eu vou usar o tar para criar, vendo um arquivo, que agora eu vou chamar de docs.tar. E o que eu vou colocar nesse arquivo? Eu vou colocar a pastinha documentos dentro dela e eu vou colocar também o arquivo prox.backup. Vou apertar o P aqui, aperto o Tab para autocompletar,
dessa forma, e pronto. Eu estou criando um arquivo chamado docs.tar. Dentro desse arquivo vai ter a pasta documentos, o arquivo prox.backup. E eu estou usando o traço V para eu ver ele trabalhando. Tá bom? Vamos apertar para a gente ver? Tum, 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 tum. Boa! Aí, legal. Reparou que agora ele contou o que ele fez? Olha só. Ele foi lá e processou a pasta documentos, processou dentro de documentos o arquivo readme e processou o arquivo prox.backup. Ele mostrou o que ele estava fazendo. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou apagar de novo o arquivo docs.tar. Legal, apaguei, não tem mais nada. E vou criar um tar de uma outra forma. Eu vou pegar agora, eu vou fazer um tar backup com todos os arquivos que eu tenho na minha pasta, tá bom? Então, tar, criar, vendo ele fazer o trabalho, um arquivo que eu vou chamar de backup.tar. E eu quero colocar todo mundo nele. Como é que eu faço? Quem está de olho no processo já deve ter entendido que um caractere coringa importante é asterisco. Ele fala que é todo mundo. Então, se eu falar todo mundo, ele vai criar um arquivo backup.tar com tudo que tem dentro. Vou apertar aqui e boa! Aí está criado. Ele criou um arquivo tarzão com todo mundo aqui, ó. Com todo mundo aqui dentro. Tá? Criou um baita de um tarzão aqui com todo mundo dentro. Legal? Olha aí. Concorda comigo que a gente acabou de fazer uma cópia de backup desses caras? Porque dentro desse arquivo .tar está exatamente uma cópia fiel e legítima da pasta onde eu me encontro. Isso quer dizer que se eu perder ou corromper algum dos arquivos que estão aí, eu tenho uma cópia que ninguém mexe dentro do arquivo .tar. E como esses arquivos estão presos no .tar, eu não consigo fazer uma alteração neles. Portanto, eles estão seguros, como se o tar fosse um cofre. Legal? Vamos ver se deu certo? Eu vou fazer o seguinte, hein? Agora eu vou botar para arrebentar. Eu vou dar um RM e vou dar um R de recursivo para eu apagar a pasta. E vou dar um F para ele forçar a barra, ou seja, eu vou ser destrutivo. E eu vou apagar todo mundo que começa com DO asterisco. Ou seja, pela minha lógica, eu vou apagar propositadamente o arquivo documentos e a pasta downloads. Vou fazer ela sumir. Beleza. Apaguei. Vou dar um LS. Aí. Não tem. Acabou. Quem tinha, tinha. Quem não tinha mais. Chora. Que morreu. Beleza? Não morreu, porque eu tenho o backup.tar aqui. E no backup.tar eu tenho a cópia da pasta documentos e da pasta downloads. Eu só preciso trazê-las de volta, tá? E agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para extrair um arquivo do tar. Como é que a gente arranca ele para fora, tá? Então, como é que funciona? De novo, tar. Para eu criar, eu uso C, correto? Para eu extrair, eu uso o X de extract, tá? Então, o X eu extraio, tá bom? Eu extraio. Então, X, V, para a gente ver o que ele está fazendo, tá? E F, backup.tar. Fazendo isso, ele vai pegar e vai abrir o backup.tar e vai trazer todo mundo para fora, tá? E aí, como eu tenho alguns arquivos aqui, ele vai completar para a gente. Vamos ver se deu certo? Boa! Olha aí, ó. Jogou a galera para fora, tá? Jogou todo mundo. Deixa eu dar aqui um LS para a gente ver e olha aí, ó. Vocês acabaram de fazer a primeira restauração de backup no Linux. Trouxemos de volta a pasta documentos e a pasta download. Se eu der um ls em documentos, olha lá, o arquivo readme está lá, em toda a sua glória. Se eu der acho que a pasta download estava vazia, se eu não me engano, estava. Então a gente trouxe o backup de volta. Apagamos um arquivo e usamos o tar para trazer os arquivos de volta e recuperamos ele. E a melhor parte, a cópia da gente continua aqui. Tá? Então, se a gente precisar fazer novas cópias de segurança, eles estão aqui. Legal? Vamos aqui o DU para a gente dar uma olhada aqui no tamanho de algumas coisas.
Tá? Então, se eu der o DU, traço H, para a gente fazer uma anotação humana, né, no arquivo prox.backup. Esse é um arquivo de 4K. 4K é o menor tamanho possível de um arquivo dentro do Unix. Então, ele está no tamanho mínimo. Tá? Vamos ver aqui o backup.tar, que a gente acabou de fazer. Vamos ver qual está sendo o tamanho do nosso backup? 32K. Então, o nosso backup está com 32K. Legal? Muito bom. Só que é o seguinte, o que a gente fez até agora foi usar o tar para colocar tudo dentro de um arquivo. Como eu falei no começo da aula, esses arquivos não estão compactados, eles só estão juntados num lugar. O que é compactação? Compactação é a arte de diminuir o tamanho de um arquivo. Pessoal, a física existe para algumas coisas, tá? Então, ela existe para falar que você não consegue diminuir o espaço de alguma coisa. Você transforma e otimiza, tá? Quando a gente fala de compactar, não existe uma mágica que pega e aperta coisas e faz diminuir. Não é assim que funciona. O que funciona é o seguinte, todo arquivo é composto por zeros e uns. Tá? O sistema possui algoritmos para identificar essas repetições e criar criar padrões. Então, por exemplo, imagina que tem um arquivo que é 1 lá na frente, tá? Não é mais fácil o sistema falar o seguinte: 16 zeros e depois outro 1. Olha o tamanho. E na prática é a mesma coisa. O que ele fez? Ele gastou processamento para colocar o arquivo dentro de uma operação algébrica que diminuiu o tamanho dele, porque está usando menos caracteres, menos bits para isso. Na hora de descompactar, o processo é o mesmo. Ele vai pegar a operação e fazer a inversa. 16 zeros, aí ele escreve 0000000000001. E aí ele reescreve o arquivo para você. Isso é compactar. É você usar a álgebra matemática para criar situações em que você consiga encolher tamanhos de arquivos, tá? E no caso do nosso arquivo backup.tar, que tem 32K, ele está super fragmentado, porque está cheio de pasta. É pasta aqui, pasta aqui, pasta cá, pasta colar, um monte de coisa. Dá para a gente diminuir bem na compactação. E como é que eu compacto esse arquivo? Eu vou usar o comando gzip. Lembra do WinZip no Windows? Então, ele não existe à toa. Já inventaram ele antes, na década de 70, na época do Unix. Tá? O WinZip, ele é só a versão Windows do padrão zip que já existia. Tá? Então, vou usar aqui o gzip e vou gzipar o arquivo backup.tar. Só isso, gzip, nome do arquivo. A hora que eu der o Enter, bum, pronto. Vamos dar um ls para ver o que aconteceu? Olha aí que legal. Ele criou um arquivo backup.tar.gz. Este arquivo está compactado. Vamos fazer um DU para a gente ver o tamanho dele? DU-H, backup.gz, 4K. Era um arquivo de 32K, compactamos 4K. Tá? A gente diminuiu radicalmente o tamanho do arquivo, por quê? Porque ele tinha muita fragmentação, era muita pasta, era muito arquivo de texto, era muitos zeros, era muita coisa solta. Então a gente fez uma compactação de 8 vezes o tamanho do arquivo, altamente eficiente. Legal? Beleza. Aí ele criou um arquivo .tar.gz. Legal? Onde .tar é o juntadão e gz é o arquivo gzipado. Tá bom? Como é que eu faço para descompactar esse arquivo? Assim como eu uso o gzip para compactar, eu vou usar o gunzip para ele descompactar um arquivo. Então, vou dar um gunzip no arquivo backup.tar.gz e, bum, prontinho. Se eu der um ls, ele foi descompactado, voltou a ser o backup.tar de sempre e se eu der um DU-H, ele já inflou, já voltou aos seus 32K de tamanho, legal? Então, regrinha do backup, moçada, bota tudo num arquivo só e gzipa esse arquivo para que ele possa ficar num tamanho adequado ao seu backup. Isso quer dizer que o HD de 1 tera que você for backupear, você não precisa ter 1 tera de espaço no seu target de backup. 1/4 do tamanho, por exemplo, 250 GB, já é legal para você fazer uma operação de backup bem bacana se você fizer a compactação certa. É o seguinte, moçada, não preciso usar o gzip, tá?
Vou ensinar um truque bacana para vocês. O tar, ele já tem no seu próprio protocolo o zipamento, a compactação. Tá? Vamos criar de novo um arquivo de backup? Outra vez, eu vou fazer aqui, ó, o tar, criar, vendo o arquivo backup.tar. Só que agora eu vou melhorar Eu vou colocar aqui também, olha que chique, a letra Z. O Z, na sintaxe do backup, na sintaxe do tar, o Z é de zipar. Então, eu não preciso criar o arquivo .tar e depois gzipar. Eu posso simplesmente já criar zipado. Então, o que eu faço? Eu coloco o Z como sintaxe. Como eu coloquei o Z, é de bom grado que eu já coloque a extensão, porque ele não vai colocar sozinho. Tá? Então, eu já crio o tar, criar, vendo, zipando o arquivo backup.tar.gz. E aí, o que eu falo? Que eu quero copiar todo mundo. Assim, desse jeito. Legal? Vamos ver o que ele vai fazer? Bum! Aí! Olha que da hora. Olha só que chique. Copiou todo mundo aqui, ó. Pá, 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 pá. A hora que eu der um ls, bum! Tá aqui, ó. backup.tar.gz. Legal? Se eu der um du-h nesse arquivo, 4K. Não é só nominho, meus amigos. Ele realmente compactou o negócio. Ele realmente compactou. Legal? Muito bem, pessoal. Vamos fazer de novo uma simulação de catástrofe outra vez, tá? Dessa vez, eu vou apagar o arquivo, eu vou dar um rm-rf e vou apagar o arquivo desktop dessa vez. Bum! Tchau, desktop, tchau, tchau, desktop, te apaguei, mas eu tenho o backup, porque se eu der um tar, tzf, backup.tar.gz, lembram, gente, o que o T faz? O T mostra arquivos que estão dentro do backup. E por que eu estou usando o Z? Porque o arquivo está zipado. Lembra que eu falei para vocês que a extensão era para a gente, seres humanos, e não para o sistema? O sistema sabe, cagamos para ele. O sistema sabe, ele não está nem aí. Mas a gente não sabe. Então, é legal ter o GZ no final para identificar que é um arquivo zipado. Do contrário, o nosso comando sem o Z daria errado. Olha como é importante. Tá? Agora, então, a gente usa o GZ por causa disso. Portanto, se eu der um tar aqui, eu vou conseguir ver, e aí eu sei que a minha cópia de backup do desktop está aqui, ó, em toda a sua glória. Tá? E eu já sei que se eu usar um tar X, ele vai extrair. V, ele vai mostrar o trabalho. O arquivo está gzipado, então Z, para mexer com o arquivo zipado. E F, e aí é o nome do meu arquivo. Se eu fizer isso, eu já sei que ele vai recuperar o arquivo desktop, porque eu estou extraindo o tar. Só que eu vou extrair todo mundo, que nem aconteceu da última vez. Então, quer dizer, ele vai extrair o desktop, mas vai extrair também o documentos, o downloads, o procs, e vai atualizar essas pastas todas de uma vez só. Tá? Tem problema? Não, porque nosso ambiente é de teste. Mas seria péssimo se a gente estivesse num ambiente de banco de dados, por exemplo, em que eu tivesse que recuperar uma parte, uma pasta, e trouxesse todo o ambiente. Primeiro, porque vai tomar muito tempo. E segundo, porque eu poderia trazer arquivos mais antigos do que aqueles que estão sendo utilizados. Portanto, é legal que a gente recupere apenas os arquivos que a gente quer recuperar. Como é que eu faço isso? Eu posso fazer isso aqui, recuperando somente a pasta desktop. Assim, desse jeito. Eu posso dizer aqui qual é o nome dos arquivos que eu quero recuperar, dessa forma. Então, a hora que eu falei aqui, desktop, ele vai trazer somente a pasta desktop. Portanto, tar extrai vendo o arquivo zipado backup.tgz. Somente desktop. Tá bom? Bum. Aí, ó. Tá vendo só que agora ele só descompactou a pasta desktop e só o que tinha nela? Pronto. Dessa forma, voltou. A pasta desktop está de volta. E somente ela. Todos os outros arquivos estavam intactos. Legal? Bacana, né? Mas é isso aí, moçada. Muito obrigado para vocês. Obrigado pela aula. E mais uma vez, valeu aí. Até a próxima, moçada. Tchau!